Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar Carta aos Hebreus, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4, que é uma sequência daquilo que foi apresentado no capítulo 1. Encontramos na Carta aos Hebreus um modelo tipicamente paulino, em que a doutrina é apresentada, seguida da exortação prática. Assim, doutrina e praticidade se juntam na carta ou na exortação ou na transmissão da mensagem apostólica. No caso do apóstolo Paulo, isso é feito de forma de bloco. Primeiro apresenta-se a doutrina, depois, em outro bloco, apresenta-se a exortação. Na carta aos Hebreus, há uma variação desse modelo doutrinário exortativo, em que acontece de forma por meio de revezamento. Na carta aos Hebreus, encontramos doutrina, exortação e assim por diante, diferentemente dos textos paulinos, onde em um bloco está a doutrina e no outro bloco está a exortação prática. Tanto na carta aos Hebreus quanto nos textos paulinos, nós encontramos um modelo, então, comum, que é a doutrina precisa ser acompanhada da praticidade. Não basta conhecer o dogma, conhecer a doutrina estabelecida sobre determinado tema. É necessário que os cristãos, ao conhecer a doutrina, a transforme numa prática de vida que vá melhorar ou que vai transformar o ambiente em que estão. Aqui nós encontramos esse modelo nos versos 1 a 4 do capítulo 2. Nós encontramos uma exortação a partir da doutrina estabelecida no capítulo 1, versos 5 ao 14, em que Jesus Cristo, o Filho, é superior aos anjos. A relação entre o dogma Jesus é superior aos anjos com a exortação dos versos 1 a 4 é feita pela ligação por meio da palavra salvação, que vai ser o centro dessa exortação nos versos 1, 2, 3 e 4, especificamente aparece no verso 3, ligando com a palavra salvação que apareceu no final do trecho anterior, no verso 14. Também existe a ligação entre um trecho e outro por meio da expressão por esta razão, por causa disso, por causa da doutrina apresentada em que Jesus é superior aos anjos. Então, é necessário uma praticidade em relação a esse tópico, a esse tema que vai ser apresentado nos versos 1, 2, 3 e 4. Assim, vamos ler esses versos, descobrindo, observando que neles está uma exortação para a igreja. É muito importante salientar que o texto Carta aos Hebreus, ou qualquer outro texto do Novo Testamento, foi escrita para a comunidade dos discípulos, de uma determinada região, cidade, ou para um determinado grupo pertencente àquele fundador especificamente mencionado. Assim, não há no Novo Testamento um texto ou uma carta ou um sermão dirigido aos de fora da comunidade cristã. Todos eles são dirigidos aos cristãos, aos discípulos que se reúnem em nome de Jesus. Assim, quando lemos a carta aos Hebreus, é importante observar que é um texto dirigido à igreja. A igreja denominada aqui tardiamente como Igreja dos Hebreus. Mas isso vai determinar e influenciar bastante na nossa interpretação. Uma coisa, lermos um texto escrito para descrentes. Outra coisa é lermos um texto claramente escrito para crentes. Assim, a exortação presente nesses versos 1 ao 4 do capítulo 2 se dirige a irmãos, a cristãos,
àquela comunidade primária que vai receber esta carta ou esse escrito denominado Carta aos Hebreus. Então, foi dito a essa igreja, no sentido primário, aqueles primeiros leitores ouvintes, que Jesus, como filho, é superior aos anjos, que são ministros, que são servos, que servem a Deus e aos que vão herdar a salvação. Suas funções é o serviço àqueles que hão de herdar a salvação. Enquanto que Jesus Cristo é o Filho. E aprendemos no texto anterior que o autor menciona que a nenhum anjo Deus disse em alguma vez que era filho, apenas a Jesus de Nazaré. Então, o verso 1 inicia a exortação a partir do dogma estabelecido. Por esta razão, ou seja, por Jesus Cristo ser o Filho e por isso superior aos anjos, importa, ou seja, é necessário que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Então, claramente se fala aos discípulos: não desviar das palavras ouvidas, da mensagem ouvida, das verdades ouvidas. Então, são os discípulos que receberam a mensagem pela audição, ouviram a pregação do Evangelho, ouviram a mensagem que originou em Jesus de Nazaré. E uma vez ouvidas essas mensagens, creram nessas verdades, receberam essas verdades. Mas o autor destaca o perigo de desviar dessas verdades, o perigo de se afastar. Então apresenta-se inicialmente nesse trecho essa realidade na vida da igreja, na vida dos cristãos. É possível haver o desvio? Sim. É possível que aquele que ouviu as verdades da mensagem evangélica num determinado momento se afaste dela, negligencie essas verdades, vire as costas para elas, negue até a crença e a fé nelas? Sim, é a possibilidade que ele levanta e a exortação gira em torno disso. Diante dessa possibilidade, então é necessário que nos apeguemos, que nos aproximemos, que nós estejamos firmes nessas verdades ouvidas. Então, por esta razão, por Jesus, o Filho, ser superior aos anjos, é necessário que, tendo ouvido as verdades que provêm de Jesus, nos apeguemos com mais firmeza a elas, para que jamais venhamos nos desviar. Verso 2. A possibilidade é levantada e a argumentação é apresentada. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu o justo castigo, então, que palavra é essa falada por meio de anjos? A palavra aqui, o termo logos, traduzido por palavra, se refere à lei de Moisés, a palavra lei que foi dada anteriormente por meio dos anjos. Então revela-se aqui, nesse escrito, uma crença judaica dos dias de Jesus. Cria-se que a lei havia sido dada por intermédio dos anjos, ou seja, os anjos entregaram a lei a Moisés. Isso pode ser fundamentado num texto de Deuteronômio. É importante lembrarmos que a palavra Deuteronômio é uma palavra, não é original, não faz parte do título original do livro, mas é uma palavra grega que descreve a intenção do texto. Deutero significa segundo ou segunda e nomos significa lei. Então, Deuteronômio é uma segunda lei, não no sentido de quantidade, foi dada uma lei e depois foi dada outra, mas no sentido de uma interpretação ou aplicação de uma lei, da lei que foi dada antes e agora, algum tempo depois,
precisa ser aplicada à realidade social vigente. Então é uma segunda lei no sentido de uma segunda leitura, uma segunda aplicação ou uma atualização da lei dada anteriormente. E nessa atualização da lei, Deuteronômio, ou seja, segunda lei, é dito no capítulo 32, verso 2. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Ou seja, miríades de santos referem-se aos anjos. E a partir desse versículo do Deuteronômio, vai se construir nos dias de Jesus a ideia, a crença de que a lei foi dada pelos anjos. Essa crença é compartilhada pelo apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Gálatas, capítulo 3, verso 19. Ele diz: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. O mediador é Moisés. E a lei foi promulgada, foi transmitida, foi dada, foi falada pelos anjos. Então, esta crença judaica dos dias de Jesus é confirmada pelo apóstolo Paulo. E então, certamente, essa crença estava nas igrejas primitivas, que a lei foi falada pelos anjos. Ratificada aqui no texto aos Hebreus, quando ele diz: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, referindo-se à lei, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, ou seja, a palavra, a lei, dada por meio dos anjos, que são inferiores a Jesus de Nazaré, que é o Filho, foi válida e, na sua validade, puniu as transgressões e desobediências com castigo justo. Ou seja, se os anjos, sendo inferiores ao Filho, que é Jesus, deram uma palavra, deram uma lei, e essa lei foi validada, pois ela foi ratificada e confirmada, punindo todos aqueles que desobedecessem com o castigo justo. Ou seja, se os desobedientes à palavra dada pelos anjos inferiores a Jesus foram punidos com castigo justo, então ele pergunta no verso 3, como escaparemos nós quem? Nós, os discípulos de Jesus, que ouviram a palavra e que seguem a palavra, o Logos, não dos anjos inferiores, mas do Filho, que é superior. Então, como nós escaparemos? Ou seja, escaparemos de quê? Do castigo. Quando se fala de escapar, entende-se algo ruim. Como nós escaparemos do castigo se negligenciarmos tão grande salvação? Ou seja, a salvação dada como um presente pelo Filho, superior aos anjos que deram uma palavra-lei. Esta palavra-lei punia os desobedientes. Se Jesus é superior aos anjos, e ele diz aqui, ele disse no trecho anterior, é superior aos anjos, então, se nós, os discípulos de Jesus, negligenciarmos, virarmos as costas, abandonarmos esta palavra tão grande de salvação que o Filho lhe deu, como nós escaparemos do juízo? Como nós escaparemos do castigo? É uma exortação à igreja que recebe esta carta. É uma exortação pastoral para que não se afastem da palavra transmitida a partir de Jesus e ouvida por eles. Há possibilidade de afastamento, há possibilidade de desvio. E o pastor, como escritor aqui, observa fatores, elementos, comportamentos que estão levando ele a perceber
esse afastamento. Então ele exorta, ele corrige, ele transmite uma palavra exortativa para esses cristãos, perguntando: não vamos nos escapar se negligenciarmos essa tão grande salvação. Como escaparemos nós? Eles não escaparam da palavra dos anjos inferiores. E nós, que recebemos a palavra do Filho superior, vamos escapar? Eles não escaparam. E nós escaparemos? É uma pergunta retórica, cuja resposta significa não. Não escaparemos. Se negligenciarmos a palavra que já ouvimos, que já temos recebido, e agora virarmos as costas para ela, não escaparemos. Então, a palavra se dirige àqueles que já ouviram, como está dito no verso 1. Já receberam, já tiveram contato, já participam da comunidade cristã dos discípulos. E agora, depois de um tempo nesta comunidade, se negligenciam esta palavra, escaparão? A resposta é clara, pois diante dessa pergunta retórica, significa não. Não escaparemos. Palavra essa, salvação tão grande essa, muito maior do que aquela dada pela lei, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, a palavra Senhor, o título Kyrios, no Novo Testamento, na maioria das vezes, se refere a Jesus, já utilizada no capítulo 1, referindo-se a Jesus. Então, essa palavra da salvação, muito maior do que aquela dada pelos anjos, foi nos anunciada primeiramente pelo Senhor Jesus. Aponta-se aqui o momento histórico em que Jesus, na Palestina, anunciou o reino de Deus. Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então nós temos aqui um segundo momento histórico. Primeiro, o momento histórico de Jesus, de Nazaré, anunciando o reino de Deus na Palestina. Depois, aqueles que ouviram o seu anúncio tornam-se também anunciadores e passam a anunciar a outros que não ouviram diretamente de Jesus. Claramente, o autor da carta aos Hebreus e os seus primeiros leitores se enquadram no grupo daqueles da segunda ou terceira geração que não ouviram diretamente de Jesus o anúncio, mas ouviram daqueles que ouviram e retransmitiram. Então ele diz: foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, a mensagem que eles receberam foi da segunda ou terceira geração. Essa exposição histórica dos acontecimentos está muito semelhante à encontrada no Evangelho de Lucas, e até mesmo no texto lucano do livro dos Atos e Evangelho e o livro dos Atos, onde no capítulo 1, versos 1 e 2, o evangelista também apresenta essa linha histórica em que Jesus anuncia, seus ouvintes passam a anunciar a segunda geração, e então essa segunda geração anuncia a terceira, e a terceira assim por diante. Nós temos ali essa linha histórica do anúncio da salvação presente no Evangelho de Lucas, capítulo 1 e 2, semelhante a esta apresentada aqui na carta aos Hebreus. Verso 4. Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo ou dos dons espirituais, segundo a sua vontade. Então, não apenas a mensagem tão grande de salvação anunciada por Jesus, retransmitida por aqueles que a ouviram na segunda e na terceira geração, a qual pertence o autor e os primeiros destinatários desse escrito aos Hebreus. Também tem um terceiro elemento aqui que ele aponta, que é a confirmação de Deus por meio de sinais, milagres e pela distribuição dos dons espirituais. Ou seja, vocês, primeiros leitores do texto aos Hebreus, ouviram a mensagem do Evangelho desta tão grande salvação, inicialmente dita por Jesus, e depois chegada a vocês por aqueles que a ouviram, também receberam a confirmação divina, a confirmação de Deus, que esta mensagem realmente é oriunda da parte de Deus,
por meio dos sinais, dos milagres, dos acontecimentos milagrosos e finaliza, como se destaca principalmente, pelos dons espirituais, pelo Espírito Santo distribuído entre vós, segundo a sua vontade. Encaixa também com os textos paulinos que falam sobre a distribuição dos dons espirituais de forma diversa, variada, segundo a vontade de Deus. E essa distribuição dos dons espirituais, variada, segundo a vontade de Deus, funciona como confirmação divina da mensagem primariamente testemunhada pelo Senhor Jesus, o Filho superior aos anjos. Com isso, o autor utiliza, a partir do dogma, Jesus, Filho, é superior aos anjos, servos, para exortar os primeiros leitores e a todos os cristãos ao longo dos séculos para que não negligencie a palavra recebida, ouvida, iniciada primeiramente por Jesus Cristo, porque se negligenciarem, se afastarem, não escaparão do castigo como aqueles que ouviram a palavra, lei dos anjos, não escaparam. Sendo Jesus maior, a palavra dele é maior, a salvação dele é maior, e assim o perigo também é maior da consequência da rejeição. Com isso, o autor trabalha uma função pastoral que é exortar aqueles primeiros cristãos e a todos que vão ler a carta ao longo dos séculos sobre a possibilidade de afastamento, sobre a possibilidade de desvio. Por isso ele apela: apeguemo-nos com firmeza às palavras ouvidas. Que o Senhor nos ajude e que essa exortação se aplique também nos nossos dias, se aplique também nas nossas vidas. Jesus é superior aos anjos e por isso a sua tão grande salvação é superior e precisa ser recebida, precisa ser seguida com firmeza e não abandonada ou negligenciada. Um abraço.